Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o sexto livro da série A Obsessão do Bilionário, da autora J. Scott. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal e apresento para vocês Bilionário Desmascarado, a história do Jason e da Hope. Aqui nós vamos descobrir essa história em 177 páginas. Vamos relembrar que o Jason ele aparece lá no quinto livro, que é a história do Travis. Então, eles estão em um evento beneficente, ele descobre que a sua amada irá se casar, ele perde o controle e ele decide ir resgatar essa mulher, porque ele não vai aceitar que a mulher da sua vida se case com outro. Já na história dele, então nós vamos saber como tudo aconteceu. Até a Hope completar 18 anos, eles eram amigos. Eles são 5 anos de diferença. E ele cuidava, ele protegia ela na época da escola. Porque ela era ruiva, ela tinha sardas, então isso fazia com que ela sofresse bullying. Ele sempre estava ali para animar ela e para proteger ela. Nunca contou para os irmãos dela, lembrando que os irmãos dela, principalmente o mais velho, é muito amigo de Jason, então ele não queria preocupá-lo. Eles passam um tempo sem se ver e quando ela faz 18 anos e vai ter a formatura dela, ele vai para poder parabenizá-la. E ali foi a primeira vez que ele olhou ela com os outros olhos. Ali foi a primeira vez que ele viu que ela era uma mulher e é a primeira vez que a barraca dele fica armada, porque o desejo por ela é muito ardente. Como ela é, né, uma menina, como ela é irmã do seu melhor amigo, ele decide se afastar, porque ele acredita que ela não sente a mesma coisa. Ele se afasta da seguinte maneira: como ele é investidor, como ele trabalha com várias ONGs e tudo mais, então para ele é fácil dizer que está com compromisso, então ele não pode ir em eventos que vão se reunir todo mundo. Lembrando que essa série Bilionários é uma série que todos os personagens eles se encontram, todos eles têm ali o grupinho deles. Então, ele acaba cuidando do interesse de outros também, como do Simon, do Sam, e vários outros, tá? Ele então consegue fugir durante muito tempo. Ele consegue fazer com que os dois não se encontrem, porque é muito difícil ele ficar próximo dela. Só que ele fica sabendo o que acontece com ela. Ele fica sabendo que ela sempre tá namorando, que ela sempre tem alguém. O último namorado dela é um cara babaca, é um cara que não trabalha, é um cara que tudo indica que tá com ela pelo dinheiro dela, não por ela, e isso faz com que fique com mais raiva ainda. Mas o que ele imagina é que esse tempo todo que ele fugiu, ele estava fugindo à toa. Porque a Hope sempre foi apaixonada por ele, desde a adolescência. Agora que ela completou 18 anos, o olhar dela foi diferente. Agora ela percebeu que realmente ela é apaixonada, que não é algo assim infantil, que não é algo de adolescente. Não, ela gosta dele como um homem gosta de uma mulher, como uma mulher gosta de um homem. Ela sente isso, mas ela também decide fugir dele porque acredita que ele não goste dela, que ele não sente a mesma coisa. Gente, eles perdem muito tempo por conta disso, por não conversarem, por não tentarem descobrir o que o outro sente. Então, eles ficam muito tempo separados. Ela sim, ela fala sempre para os irmãos que está namorando, ela leva uma vida pacata, ela vive longe dos irmãos porque ela é muito protegida, os irmãos vivem em cima dela, então ela tem que viver uma vida no qual os irmãos dão um pouco de folga. Só que o que a gente vai descobrir é que ela é uma fraude. A vida dela, ela em si, é uma farsa. A gente vai descobrir que a vida dela não é nada pacata. A gente vai descobrir que ela não é tão inocente. A gente vai descobrir que ela não é tão doce, tão meiga. Não, gente. Ela leva uma vida muito agitada. Ela faz muitas viagens? Sim, ela faz. Mas não é para curtir como os irmãos pensam. Não. Ela faz viagens para se aventurar em coisas bem arriscadas. Bem arriscadas. E quando isso vem à tona, porque o Jason vai descobrir quando ele arma para poder fazer com que ela não se case com esse cretino que está com ela no momento, ele enlouquece. O problema é que a forma que ele faz para poder fazer com que ela não se case com esse cara é uma forma errada.
Ao invés de chegar, conversar e falar, escuta aqui, você não vai casar com ele, você vai casar comigo porque eu te amo, eu te quero. Não, ele não faz isso. Ele faz uma jogada, ele arma uma situação no qual ela se vê amarrada a ele, ela se vê presa a ele. E como ele já descobriu, com a ajuda do Tate, que vai ser o personagem do 7º livro, ele descobriu tudo sobre ela, tudo o que fazia, então ele chantageou ela, levando ela para o Colorado e deixando ela presa no chalé dele, dizendo, você vai ficar aqui por 2 semanas. Depois dessas 2 semanas, então a gente vai, cada um para um lado, porque eu quero muito trepar com você. Ele fala muito isso, eu não gosto, mas ele fala muito isso. Só que aí entra outro problema, porque ela gosta dele, o corpo dela se acende, eles tiveram um momento no ano novo, no qual foi algo muito caliente, ele levou ela ao orgasmo, ele levou ela à loucura, só que no momento H, no momento dele ir para cima dela, no momento da penetração, ela acabou recuando, e ali você descobre que tem alguma coisa por trás disso, que tem a ver muito com essas viagens que ela faz, só que ela não conta a ele. Ela fica se esquivando dele, mas ela não conta a ele. Ela não desconfia do que ele aprontou, ela não desconfia que ele tá mentindo. E assim eles passam uma semana bem bacana junto, uma semana no qual eles conversam muito, no qual ela fala muito da vida dela, no qual ela descobre um pouco mais sobre ele. Só que o Jason, ele não percebe que o Tate conhece a nossa Hope. Sim, eles se conhecem. Sim, eles têm um passado juntos. Ele nem imagina, mas eles têm. O nosso Tate fala para ela, conte tudo a ele. Ele precisa saber. Ele gosta de você. Ela fala, não, é só sexo. Não, não é. Ele precisa saber, então você precisa contar a ele. E ela não tem coragem de contar tudo que se passou na vida dela. Ela não tem coragem de dizer em que momento ela conheceu o Tate, em que momento ele ajudou ela. E isso faz com que ela fique um pouco reticente. E toda vez que ele se aproxima dela, que ele beija, que ele abraça, que vai para algo mais, ela recua. E mesmo sabendo que tem alguma coisa, ele fica assim, tentando descobrir, mas sem invadir muito. E aí ele começa a querer saber sobre o noivo dela, se ele fez alguma coisa com ela, por isso que ela age dessa forma, e ela acaba contando essa parte da vida sobre esse noivado, sobre os outros namorados, ela acaba abrindo isso para ele, fazendo com que ele fique com raiva, porque, poxa vida, ele perdeu muito tempo. Ele foi tão cuidadoso com ela, ele foi tão carinhoso, ele foi tão atencioso, que, gente, não tinha como ela não se apaixonar mais ainda por ele. Não tinha. Só que quando ela está, acreditando que de repente aquilo tudo que eles estão vivendo vai dar certo, ela acaba descobrindo toda a verdade. Isso porque o Tate havia dito pro Jason, conta a ela toda a verdade. Não deixa ela descobrir. Ele falou, não, eu vou contar. Uma hora eu conto. Mas ele, na hora que ele decidiu contar, ela já tinha descoberto tudo. Ela tirou essa sessão com o Tate, por que ele sabia de tudo, por que ela não contou. Ela começou a juntar todas as peças do quebra-cabeça e começou a entender tudo o que aconteceu com ela, desde que ela encontrou o Jason em Las Vegas. Só que ali, ela tá com tanta raiva, ela tá tão revoltada por ele ter mentido, que ela começa a acusar o Tate. E é nesse momento que o Tate coloca ali a sua cara assim de, vem cá, você precisa escutar umas coisas, senta aqui, vamos conversar. E ali ele joga real para ela, ali ele faz ela enxergar quem ela é, o que ela precisa fazer, e principalmente fazendo com que ela enxergue que fugir do Jason não vai resolver a situação. Fugir de todo mundo, fugir do que aconteceu, não vai resolver a vida dela. Ela acaba se acalmando e ela vai conversar com o Jason. Ali eles têm mais uma conversa, ali eles acabam se abrindo e ali eles acabam se descobrindo que eles se amam, sempre se amaram. Mas essa questão também de esperar ouvir eu te amo faz com que percam bastante tempo. Porque em todo o tempo ali, ela tinha o desejo de fazer com que aquela relação desse certo, mas por não ouvir o eu te amo, ela recuava.
Ela sabia que aquilo, na visão dele, só era sexo. Já ele sabia que amava ela, mas ele não dizia. E sabia que ela não sentia o mesmo por ele. Então, vocês perceberam que esse casal, desde o começo, a falta de diálogo entre eles, a falta de observação, porque se eles tivessem se observado mais, eles teriam percebido que existia alguma coisa entre eles. E também a negação, porque ela negou muito tempo que amava ele e ele também negou, porque na cabeça dele, ele só queria, assim, sexo e nada mais. Porque o que ele sentia era uma atração muito forte. Por mais que essa atração não era nada perto do que ele sentiu por outras mulheres. Essa é outra dica, senhores homens. Se vocês estão sentindo algo que vocês nunca sentiu por outra mulher, pode ter certeza que é uma paixão aí, pode ter certeza que é algo mais. Então, eles vão ter essa conversa, eles vão ter que se entender, só que ele vai ter que enfrentar os irmãos dela também, né? Vão ter, porque afinal de contas, os irmãos dela não sabiam que ele tinha pego ela e levado para um lugar a esmo. Não sabia que ele praticamente tinha raptado ela. E enfrentar o irmão não vai ser muito fácil, né? E também vai existir aquela questão de tudo que ele descobriu sobre ela, de todos os segredos que ela tem, que os irmãos dela não sabem, a família dela nunca soube. E aí tem a questão, se ela vai querer contar ou não, se ela vai querer que ele conte ou não, se ela vai querer esconder isso para o resto da vida, porque afinal de contas, tudo que ela fazia, tudo que ela vivia, ela conseguiu entender que de repente não era o melhor para ela. Porque, mais uma vez eu venho falar, essas séries são de homens possessivos com suas amadas, essa série é de homens que cuidam, que protegem, que diz ela é minha, que tem aquele ciúme absurdo, mas que não podam as mulheres. Por mais que tudo que ele descobriu, ele falou assim, eu não aceito isso, eu não vou ficar confortável você fazendo isso, eu não vou conseguir ficar em paz. Mas, se você falar, não, isso é o que me faz feliz, isso é o que eu quero, e é para isso que eu vivo, então eu vou aprender a lidar. Eu vou sofrer, vou ficar preocupada, eu vou surtar, eu vou com você em todos os lugares, eu não vou sair de perto de você para te proteger, para cuidar de você. Mas eu gostaria que você não fizesse. E aí, eles conversando, ela começa a perceber o porquê que ela fazia aquilo. Ela começa a entender por que ela colocava a vida dela em risco tantas vezes. Então, isso é interessante. Por mais que ele seja obsessivo, ele dá liberdade para que ela decida o que realmente ela quer da vida. Claro que ele tenta argumentar, tenta, mas ele não força. Então, isso para mim é fundamental. Isso para mim é muito lindo, porque apesar de ser ciumento, apesar de ser possessivo, ele dá a liberdade que ela precisa. Então, eu vou deixar vocês com a história do Jason e da Hope, que é o 6º livro, falando que eu já li o 7º e vou trazer em breve também. E vou continuar lendo, gente. Enquanto tiver essa série aqui em português, eu vou estar lendo e vou estar trazendo para vocês. Quantos são? Não sei, tá? Eu não sei quantos são ainda, porque eu pesquisei lá, eu acho que tem mais 2 ou 3. Depois eu acho que não tem mais em português, mas eu vou trazendo conforme eu vou lendo. Então eu vou deixar vocês com essa excelente companhia. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!